Você já pensou que pode ser um instrumento de Deus na evangelização? Pois é, aqui na Rádio Rural de Natal, nós contamos com você para levar a palavra do Senhor cada vez mais longe. Torne-se um associado do Clube do Ouvinte e faça parte dessa missão de transformar vidas com fé e amor. É simples e rápido. Mande uma mensagem agora mesmo para o nosso WhatsApp no 84-99194-5772 e inscreva-se. Sua participação é fundamental para continuarmos espalhando esperança. Vem evangelizar com a gente. Sintonize Esperança, sintonize Rural 91.9, Rádio Rural, a rádio da família. Começa agora o Jornal 91. Jornal 91 com Marcos Alexandre. Informação, análise e as principais notícias do dia. Aqui na Rural de Natal FM. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. São João em Natal é sensacional. Realização Prefeitura do Natal. Trabalho que faz o nosso estado mais forte. Fierne. Por uma indústria mais forte. PicPay e Esporte da Sorte apresentam. Vem-se embora, minha gente, pra essa festa sem igual. São João de Natal é sensacional. Tem estrelinhas no céu, tem balão no ar, milho, canjica, pamonha e a sanfona tocar. A cidade inteira nessa festa tradicional. São João de Natal é sensacional. Bom dia, Natal! São 7 horas, 1 minuto. Começa agora o Jornal 91, o seu programa jornalístico nas manhãs do rádio. Pegue carona com a gente aqui na Rural de Natal FM e fique bem sintonizado com o bom jornalismo e as informações dos principais fatos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao programa desta segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, véspera de São João, hein? Eu sou o Marcos Alexandre. Bom dia, meu amigo Luciano Batista. Bom dia, Marcos. Bom dia também a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na Rural de Natal FM. Bom dia, Romarinho. Bom dia, Joyce. Vamos ficar juntos nesta próxima hora acompanhando as principais notícias do Rio Grande do Norte. Você pode nos acompanhar ao vivo no site da Rural de Natal FM, ruraldenatalfm.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, @Rural de Natal FM. Participe mandando a sua mensagem pelo nosso chat ou pelo nosso WhatsApp, o 981 11 9190. E hoje, dia 23 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Desporto Olímpico, Dia do Atleta Olímpico e Dia do Lavrador. Além destas datas, hoje é dia de São José Cafasso e São Zacarias e Santa Isabel, que são os pais de São João Batista, a quem nós deixamos todos os nossos louvores. É isso, todos os louvores aos santos do dia, inclusive São Zacarias e Santa Isabel, pai de São João Batista, que tem um dia dele consagrado amanhã, hein? Dia de São João, hoje é véspera. E vamos aos destaques da edição, desta segunda-feira, dia 23 de junho. Apagão no aeroporto de Natal causa transtornos a passageiros durante pane elétrica. 3 pessoas morrem e 3 crianças ficam em estado grave após acidente na BR-226. Natal ultrapassa 33 mil atendimentos no cadastro único em 2025. E na edição de hoje temos os destaques dos nossos colunistas. A economia com Ricardo Valério. Ataque ao Irã deixa o mundo em alerta e petróleo e inflação podem disparar. O esporte chega com André Samora.
André Samora, que vai destacar daqui a pouco, a gente está aqui sem a chamada dele, mas vai destacar daqui a pouco o Mundial de Clubes, a participação dos clubes brasileiros. Na coluna É Fato, a gente destaca que a oposição no Rio Grande do Norte tenta aplicar a sua receita de conciliação de interesses para 2026. Tá difícil, a gente comenta daqui a pouco, hein? As fortes chuvas que caíram em Natal até o final de semana, né? Ontem também caiu uma chuvinha, mas foi menos intensa. Esse assunto será o tema da nossa entrevista, né? A chuva será o tema da nossa entrevista de hoje. Os problemas recorrentes para as comunidades em Natal e a mobilização das equipes da Prefeitura serão as pautas que abordaremos com a secretária municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samara Trigueiro. Ela também é chefe da Defesa Civil de Natal e vai dar informações, dicas sobre a melhor forma da população acionar o socorro sempre que precisar, em socorro público. Você ouvinte, você internauta, está convidado, hein, a participar com a gente, fazer o Jornal 91 conosco. Né? Manda a sua mensagem, pode ser pelo nosso YouTube, né? No nosso chat no YouTube da Rural de Natal FM ou no nosso WhatsApp no 981 11 91 90. Vem com a gente, o Jornal 91 já está no ar. Jornal 91. A notícia com credibilidade. São 7h05. Apagão no aeroporto de Natal causa transtornos a passageiros durante pane elétrica, Luciano. O caso aconteceu na madrugada de ontem e comprometeu temporariamente a operação no terminal. Imagens que foram compartilhadas nas redes sociais mostraram passageiros se deslocando pelos corredores do aeroporto, alguns utilizando a lanterna dos celulares para iluminar o caminho, enquanto que outros aguardavam nas áreas comuns à espera da normalização dos serviços. Alguns passageiros informaram que os voos sofreram atrasos médios de aproximadamente 1 hora. Durante a interrupção da energia, o salão de embarque ficou às escuras e todos os sistemas que são automatizados pararam de funcionar, que é o check-in, o despacho das malas. Em nota, a Zurich Airport Brasil, empresa que administra o aeroporto, informou que, abre aspas, a energia elétrica no terminal de passageiros foi restabelecida às 5h45 da manhã do domingo, após momentos de intermitência que foram registrados durante a madrugada. Fecha aspas. A concessionária afirmou que as operações não chegaram a ser interrompidas e que durante o período alguns procedimentos de check-in foram realizados manualmente. Ao todo, 9 voos sofreram atrasos, mas nenhum foi cancelado. Durante esse período aí, na manhã de ontem, na madrugada de sábado para domingo, né, as redes sociais foram inundadas aí com imagens, né, das pessoas com lanterna no aeroporto, uma imagem até meio surreal, hein, que lembra aqueles filmes de terror, meio apocalípticos. E menos mal, né, que não houve tantos prejuízos, foi mais um susto. Agora chama a atenção realmente um aeroporto, né, como Augusto Severo, não, aliás, o Aloysio Alves, né, não é mais Augusto Severo. Aí foi o ato falho do apresentador. O aeroporto Aloysio Alves, né, que tem uma empresa tomando conta, né, com a concessionária, passar por esse tipo de situação. Hein? Será que não tem um plano B, um gerador, algo do tipo? Né? Fica a questão aí por conta desse problema que, né, expôs, na minha visão, essa falha aí da empresa Zurich Airport Brasil, que é a concessionária administradora do aeroporto Aloysio Alves. São 7h08. Agora uma notícia triste, né? Um acidente que aconteceu ontem na BR-226, na altura ali de Eloy de Souza, e deixou aí 3 pessoas mortas e 3 crianças que estão em estado grave, hein, Luciano? Pois é, Marcos, uma notícia triste aí, porque segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 2 carros, eles bateram violentamente de frente no início da manhã de ontem. 7 pessoas estavam em um dos carros que seguia para a cidade de Tangará, onde essas pessoas participariam de uma festa de aniversário. O pai, a mãe e uma filha que estavam no banco dianteiro morreram no local. 4 crianças que viajavam no banco traseiro ficaram feridas, sendo 3 em estado grave e uma com ferimentos leves. As crianças foram levadas inicialmente para Bom Jesus
Em seguida, encaminhadas ao pronto-socorro Clóvis Sarrinho, aqui em Natal. Também acompanhava a família na motocicleta um casal de amigos que eram os pais das 4 crianças que presenciaram a tragédia. E segundo relatos aí de testemunhas, na verificação do local, o condutor que ocasionou o acidente apresentava sinais de embriaguez. Após o teste do etilômetro, foi constatado o teor alcoólico de 1,14 miligramas por litro. Além de ferimentos leves, o motorista foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil em Santa Cruz para os procedimentos legais. Pois é, revoltante, né, saber dessa informação, porque a gente tanto fala aqui de misturar, né, bebida e volante. Olha aí a tragédia que aconteceu, em 3 pessoas mortas, 3 crianças feridas por conta de um irresponsável, né, que foi dirigir embriagado ou alcoolizado, né, enfim, bebeu e foi dirigir. E aí acontece esse tipo de tragédia. A gente lamenta, né, solidariza aí com a família e deseja, claro, justiça, né, devida justiça para esse cidadão, né, que causou essas mortes, né? Não tem outro termo para dizer, porque cometeu a imensa irresponsabilidade de beber, de dirigir após beber. São 7h10. Vamos conferir agora a previsão do tempo em Natal. Natal que amanheceu com sol, mas tem algumas nuvens aí no horizonte também. Então vamos conferir as informações da Clima Tempo. Previsão do tempo. Hoje aqui em Natal teremos sol com algumas nuvens passageiras durante o dia e à noite. O tempo fica firme. A mínima 23 e a máxima de 29 graus. Jornal 91. 7h11, vamos chamar agora o Carsten Carlos, falar com ele sobre o trânsito em Natal, neste início de semana, amanhã de segunda-feira. Trânsito com Carsten Carlos. Meu caro Carsten, bom dia. Depois de tantos dias aí chuvosos, né? Natal amanheceu com um clima mais sequinho, né? Isso reflete num bom trânsito. Como é que tá a situação, Carsten? Bom dia. O clima agora é sem chuva, mas ainda acontece consequências das chuvas do final de semana, Marcos. Eu vou dizer daqui a pouco. Bom dia, Marcos Alexandre, Luciano Batista, Romário Joyce. Hoje é segunda-feira e começamos a semana com céu nublado, aparecendo aos poucos, mas ainda assim com muitos reflexos das chuvas intensas que caíram durante o final de semana em Natal. Desde ontem, equipes da SCTU, Defesa Civil e outros órgãos seguem mobilizados em vários pontos da cidade. Ainda apresenta, nesses pontos, alagamento e interdições. Daqui a pouco trago todos os locais críticos atualizados, Marcos. Agora, vamos às informações do tempo, em tempo real do nosso trânsito. Começando pela Zona Norte, na Ponte de Igapó, sentido Zona Norte Centro, o trânsito está fluindo bem, com boa quantidade de veículos. A Avenida Felizardo Moura segue com a faixa reversível instalada, dando fluidez ao fluxo de veículos. Agentes de trânsito acompanham o trecho para garantir a segurança. Na Ponte Nilton Navarro, também no sentido Zona Norte Centro, a velocidade média de 40 km por hora e a fluidez é boa neste momento. Na Zona Sul, na BR-101 Sul, entre a Passarela de Neópolis e o viaduto de Ponta Negra, o trânsito está muito intenso, com velocidade média de 30 km por hora, mais fluindo. Entrando na Avenida Senador Salgado Filho, o trânsito segue bom nesse instante, com velocidade média, Marcos, de 25 km por hora. Na marginal da BR, para quem segue rumo às avenidas Leme Silva e Romualdo Galvão, o trânsito também está fluindo sem maiores problemas. Na via costeira, apresenta no local um trânsito intenso nos dois sentidos, mas fluindo. Segue sendo uma boa alternativa para quem precisa se deslocar da Zona Sul para as zonas Leste e Norte da capital. E atenção às vias interditadas e aos pontos críticos, Marcos. Após monitoramento por toda a madrugada, seguem intransitáveis neste momento as vias. A Rua Presidente Sarmento, no Alecrim, próximo ao mercado, a Avenida Lime Silva, ao lado da Lagoa de São Conrado, a Avenida Solange Nunes, ao lado da Unimetais, a Avenida Ayrton Senna com a Avenida das Alagoas, a Rua da Saudade em Nova Descoberta, a Avenida da Integração, próximo à BR-101, a Avenida Rio Grande do Sul com a Rua Ceará e a Rua Antônio Freire de Lima, entre o Planalto e Cidade Nova. E transitando com atenção, Marcos, na Avenida
Norton Chaves com a Rua de Jaú Maranhão. Agentes de trânsito continuam nos pontos com cones e sinalização, fazendo os bloqueios e orientando os condutores. Lembrando sempre, faróis baixos ligados em caso de chuva, não frear ou acelerar bruscamente em pistas molhadas e manter a distância segura do veículo à frente. E a frase do dia é a seguinte: a chuva exige atenção redobrada. Dirigir com responsabilidade é cuidar de si e dos outros. Segue com vocês no estúdio. Valeu, Caixem, obrigado a você e fica sempre aquele recado, né? A gente agora acabou de noticiar uma tragédia que ocorreu, né, na altura de Eloy de Souza, na BR-226, de um grave acidente, né, com mortes por conta de bebedeira, né, de alguém que bebe e vai dirigir. Que a gente sempre fala, né? A gente reforça aqui para que isso não aconteça em lugar nenhum. Obrigado, Casten. Até amanhã, boa semana para você e a gente volta depois com mais notícias do trânsito. É a pior dor que existe no trânsito, Marcos. Nos compadecemos com a família e amigos e esperamos que isso não aconteça mais. Até amanhã, se Deus quiser. Jornal 91. São 7h15, 7h15 em Natal e a gente traz agora as manchetes dos principais jornais do país nesta manhã. Manchetes dos jornais. A gente traz aqui as manchetes dos jornais e começa pelo Globo, hein? O Globo diz aqui: guerra no Oriente Médio. Depois de ataques ao Irã, Trump fala em mudar regime do país. Trump querendo, né, mandar em tudo. Estados Unidos ameaçam fazer novos bombardeios. Teherã rejeita ultimato e diz que não vai negociar. Essa posição do Irã é destacada na Folha de São Paulo, hein, na capa da Folha de São Paulo. Manchete da Folha é essa aqui, ó. Irã reage aos Estados Unidos, ataca Israel e ameaça fechar rota de petróleo. Bombardeios americanos no sábado atingiram principais instalações nucleares do país. Generais avaliam o impacto em programa para enriquecer urânio e Teherã nega aniquilação. Essa é a manchete da Folha de São Paulo e a gente segue aqui com as manchetes, passando agora para o Estado de São Paulo, o Estadão, que traz aqui o mesmo tema, hein? Mas a manchete do Estadão é essa aqui: Irã fecha portas para a diplomacia e ameaça bloquear rota do petróleo. Após ataque a instalações nucleares, iranianos descartam negociar com o governo Trump. O fechamento do Estreito de Hormuz pode afetar escoamento de 20% do petróleo mundial. Esse assunto, né, sobre as consequências do ataque do Irã, a gente vai conferir as consequências econômicas, a gente vai conferir já na coluna do Ricardo Valério. Mas agora a gente encerra, né, encerra as manchetes, o giro pelas capas dos jornais na manhã desta segunda-feira. Jornal 91. A notícia com credibilidade. São 7h17. Vou mandar um abraço aqui, antes de seguir com o Jornal 91, para os nossos ouvintes, hein, que estão se movimentando aqui no nosso chat, no YouTube, o YouTube da Rural de Natal FM. O Adailton tá agindo, hein, abriu os trabalhos aqui no nosso chat, né, ele que está lá ligado no Jornal 91, no bairro Nova Esperança, em Parnamirim. Temos aqui também a queridíssima Fafá Macedo. Fafá Macedo participando com a gente. Obrigado, Fafá. Obrigado também ao Cévolo Godeiro. Agradecemos ainda ao Edson Araújo, que está com a Joelma lá em Pium. A Rejane Rocha de Souza Silva, lá em Parnamirim. E a Maria Aparecida Gomes, né, que está lá em Mata Verde, em Macaíba. Daqui a pouco a gente traz mais abraços para os nossos ouvintes. Agora seguimos aqui com o noticiário dizendo que Natal já ultrapassou 33 mil atendimentos no Cadastro Único neste ano. Número expressivo, hein, Luciano? Exatamente, Marcos. A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social já organizou mais de 33 mil atendimentos relacionados ao Cadastro Único. Esse número contempla todos os serviços prestados na rede municipal, como a inclusão de novas famílias, atualizações cadastrais, recadastramentos e outros procedimentos que garantem o acesso a programas sociais das esferas federal, estadual e municipal. Do número total de atendimentos até agora, mais de 7 mil foram de famílias que ingressaram no Cadastro Único pela primeira vez. Além das ações itinerantes, a Prefeitura do Natal
ampliou a rede de atendimento ao cadastro único, como a nova central de atendimento no bairro do Alecrim, com capacidade para atender até 400 pessoas por dia. Além disso, os atendimentos continuam sendo realizados nos centros de referência da assistência social, que estão espalhados por diferentes bairros da cidade, reforçando a política de descentralização e acesso ampliado. É importante fazer esse atendimento porque, enfim, os beneficiários, as famílias, né, que se integram aí a esses programas sociais, né, precisam realmente desse apoio e é importante que não haja fila, não haja entraves para esse atendimento. Boa notícia esse dado aí que a gente trouxe agora de 33 mil atendimentos no cadastro único somente neste ano. São 7h20. Vamos chamar agora o Ricardo Valério, hein? Ricardo Valério, que vai enfocar também essa crise do Oriente Médio, né? E as consequências dela para o petróleo, para a nossa economia. Vamos lá com o Ricardo Valério. Economia, com o economista Ricardo Valério. Bom dia, Ricardo. Pois é, ataque aí dos Estados Unidos ao Irã no final de semana. E isso tem consequências, hein? O Irã, consequências econômicas que eu estou dizendo, não só militares. O Irã está ameaçando fechar a rota de petróleo. E o que isso impacta ou pode impactar no Brasil? Bom dia, Ricardo. Muito bom dia, meu caro Marcos, Luciano, a nossa bancada. Bom dia a todos. Infelizmente, iniciar essa semana com essa notícia terrível, né? Muitas promessas que o Trump não está sendo cumprida, entre elas a temida que seria acabar as duas guerras, mas ao contrário, agravou um terceiro e explosivo conflito, atacando com armamento de grande destruição intercontinental. Neste final de semana, as instalações nucleares do Irã, com seus supersônicos de moderna tecnologia, bem ao estilo Trump, de alta destruição, que ainda foi para a rede se gabar e exigir rendição imediata do Irã. Infelizmente, os iranianos, não temente ao poderio bélico e arrogância dos Estados Unidos, contra-atacou a cidade de Jerusalém e o mundo entra em prontidão, e todos temendo consequências de agravamento da destruição, trazendo também consequências que já começam da atribulada economia mundial. Embora a contra-informação iraniana esteja divulgando que suas bases de fato foram atingidas, mas não irão comprometer que eles continuem enriquecendo o Irã, mas admite que os ataques ultrajantes terão um retorno imprevisível, mas continuando os ataques de Israel, atacando nesse final de semana Jerusalém. As consequências econômicas, meus caros ouvintes, se o conflito continuar, já começa a ser sentido de imediato, já neste final de semana, desde sexta-feira, o barril do petróleo, antes abaixo de $70, já subiu acima de 80, como também novos e sucessivos aumentos, notadamente se for confirmada a pretensão do Irã de fechar o Estreito de Hormuz, por onde passam mais de 20% do petróleo mundial das zonas de produção do Oriente Médio. O Trump, mais uma vez, surpreendendo o mundo quando assegurou que iria conceder 2 semanas para que o conflito fosse resolvido de forma diplomática, mais uma vez agiu na surdina e na calada da noite, com ataque aéreo às instalações de Israel, que gerou toda essa situação. Nos resta rezar e torcer que mais esse temido conflito seja contornado de forma diplomática, pois as consequências econômicas são imediatas, conforme nós falamos. O barril de petróleo já subiu, pode chegar a 100 ou $120, isso bate nos combustíveis, no preço dos alimentos, e até o dólar, que nós estávamos animados, que podia ir aos R$5, vai disparar, as bolsas de valores desabar, a economia mundial realmente muito aflita, e nós, consumidores, é que pagamos o pato, podendo isso chegar no preço dos alimentos e a inflação voltar no mundo todo. Vamos rezar que isso seja contornado, meu caro Marcos. Muito grave a situação e muito preocupante, mais esse alarmante causado aí pelo Donald Trump. Pois é, além de toda a tensão causada no mundo, ainda tem esses impactos
econômicos em todo o mundo e, claro, que chegam aqui ao Brasil. A gente já vê aí os analistas como você falando do impacto do preço do petróleo, e isso mexe com taxa de juros, com o preço do sabão que chega para a gente no supermercado. O impacto é geral, hein? Não adianta a gente achar, é uma guerra lá dos Estados Unidos, mais uma guerra do Donald Trump, mais um conflito do Donald Trump com o Irã, no Oriente Médio, está distante da gente. Não está, né? E aí você deixou bem claro, Ricardo Valério, sobre os efeitos que esse tipo de conflito causa. É a gente rezar para esse pessoal aí, esses governantes, Donald Trump principalmente, terem juízo, né, e conseguirem aí chegar a bom entendimento, pelo bem do mundo. A grande dificuldade é justamente o juízo, meu caro Marcos. Agora, acho que vai ser uma coisa que vai ser resolvida de forma mais imediata. O tamanho do poderio da situação, eles têm que se lembrar aí do 11 de setembro, o Irã não vai fazer nenhum ataque aos Estados Unidos militarmente, mas pode fazer algum mal-estar semelhante ao 11 de setembro, é o meu grande temor. Mas acredito que esse conflito tem que ser resolvido de forma imediata, porque as consequências para o mundo são incalculáveis e vai bater na nossa economia, que eu espero que não, que isso seja resolvido o mais rápido possível para não afetar o bolso dos brasileiros e do mundo todo, meu caro Marcos. É isso aí, Ricardo Valério, obrigado a você pela participação hoje. Amanhã você está de volta aqui no Jornal 91. Uma ótima semana para você, Ricardo. Até amanhã, se Deus quiser, e com mais paz no mundo todo. Amém. 7h26. Vamos já chamar um intervalo, mas antes mandar aqui o nosso abraço para Maria das Graças, que está lá no loteamento Esperança, na Zona Norte. Nildinha Melo, que está aqui desejando uma semana de paz. Muito obrigado, Nildinha. Para você também. E bonjour, hein? Bonjour. Milka Costa, alô Milka, obrigado aí, nossa rainha do joinha, já deixou o joinha dela, hein, Milka Costa? E você que nos acompanha faz o mesmo, hein? Deixa o seu joinha, o seu like no nosso chat no YouTube, hein? Clênio Alves também fez isso, Milton Alexandre de Melo deixando um abraço para a turma lá do bairro Planalto, hein? Obrigado, Milton. Lúcia Alves aqui criticando, né? Quem bebe e vai dirigir, hein? Deus conforte todos os familiares, elas mandando aí uma solidariedade, né? Um gesto de solidariedade para as pessoas, né? Que morreram e lá no acidente da BR-226. Ana Maria, que está aqui parabenizando a irmã mais velha, a Graça, que está fazendo 78 anos, parabéns para a Graça, e a Ana Maria, que está acompanhando o Jornal 91, lá de Maceió. Além disso, vou mandar um abraço pro Carlinhos Silva, o repórter fotográfico lá da Cidade da Esperança. Tá feliz com o Botafogo dele, hein? Botafogo que joga hoje, hein? Decide o destino no Mundial contra o Atlético de Madrid. A gente fala sobre o esporte daqui a pouco, viu, Carlinhos? Obrigado a você pela sua participação. Agora sim, vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes, é rapidinho, com mais Jornal 91. Até já. Estamos apresentando o Jornal 91. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. A Fierne é a indústria em ação e movimento, pensando em frente a todo momento pelo nosso desenvolvimento. É união que move o Rio Grande do Norte. É o trabalho que faz o nosso estado mais forte. Fierne. Por uma indústria mais forte. Arraiá de ofertas Mar Vermelho Atacado. É o clima junino do preço baixo e economia que aquece o coração. Confira nossas ofertas. Arroz parbolizado Kika tipo 1, 3,69 cada. Creme de leite Bendito 200 gramas, 2,59 cada. Filé de peito de frango rico congelado, 17,99 o quilo. Colchão mole bovino resfriado, 37,99 o quilo. Queijo coalho Isis Mini, 31,99 o quilo. Corre pras lojas BR Natal, Parnamirim ou Ceasa e aproveite o preço bom do São João. Mar Vermelho Atacado. Barato é aqui. Bom dia, mais alegria e diversão, tá todo mundo ligado, na Rádio Rural de Natal FM 91.9, a rádio da família.
Natal FM. O governo federal está lançando o programa Luz do Povo. Quem é do CadÚnico e consome até 80 kW por mês tem a tarifa de energia zerada e tem desconto para quem gasta até 120 kW. É mais dignidade para 60 milhões de brasileiros. Bye bye conta de energia. Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Programa Luz do Povo. Energia de graça para quem mais precisa. Governo Federal. PicPay e Esporte da Sorte apresentam. Vem-se embora, minha gente, pra essa festa sem igual. São João de Natal é sensacional. Tem estrelinhas no céu, tem balão no ar, milho, canjica, pamonha e a sanfona tocar. A cidade inteira nessa festa tradicional. São João de Natal é sensacional. Oh, é o mais animado. Oh, é o mais arretado. Oh, é São João de Natal. Oh, é sensacional. Prefeitura do Natal. Voltamos a apresentar o Jornal 91. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. São 7h30, 7h30 em Natal. E a gente volta, né, para o segundo bloco aqui do Jornal 91. Daqui a pouco vamos ter uma entrevista com a secretária municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samara Trigueiro, que vem nos falar sobre as ações das chuvas, né, de contenção às chuvas aqui na cidade, né, sobre os impactos disso para a comunidade. Enfim, não perca essa entrevista, hein? Você ouvinte, você internauta, participa com a gente. Agora o recado é do São João de Natal. Se liga aí, Romarinho. Romarinho tá uma das estrelas aí do nosso São João. PicPay e Esportes da Sorte apresentam a semana de encerramento do São João de Natal, que está sensacional. Tá todo mundo comemorando esse festão, desde o comércio, com o sucesso nas vendas, até o público que está curtindo o São João de Natal com toda a segurança, acessibilidade na área PCD, sendo solidários, doando para o Banco de Alimentos das Centas, trazendo seus coolers, né? E neste final de semana tem ainda mais festa. Aliás, hoje tem, hein? Hoje ainda tem na Cidade da Esperança, porque né, as chuvas impediram aí a realização do evento na sexta e no sábado, né? As chuvas muito fortes, não tinha condição de ter evento. Ontem teve, viu, Luciano? E hoje vai ter mais. A prefeitura confirmou que hoje tem um evento extra, né? Com os shows que não puderam acontecer na sexta e no sábado. E no final de semana, no final desta semana, tem mais festa. Chegou a hora do Polo Zona Norte, na Avenida da Alegria, que vai trazer na sexta, dia 27, Henri Freitas, Banda Grafite, Cadu Martins, Yuri Filho e Augusto Dantas. No sábado, dia 28, olha aí, hein? Léo Santana, Rainel Guedes, Placílio, Banda Feras e Garanhões do Forró. Eita! E no encerramento, no domingo, dia 29, tem Seu Desejo, Circuito Musical, Pagode do Coxa e Kelvin Pablo. Olha a lista pesada, hein? Porque em Natal é assim, São João em Natal é sensacional. Realização da Prefeitura do Natal com apoio do SESC, Ministério do Turismo e Governo Federal. São 7h33. Vamos, antes da gente seguir aqui com a notícia, vamos mandar um abraço também pro nosso clube do ouvinte, hein? Pessoal que tá aniversariando hoje, temos 3 aniversariantes hoje no clube. A Carmonísia Nunes da Silva, lá do bairro Nossa Senhora da Apresentação, a Joana Dark de Alencar, em Lagoa Azul, e também de Lagoa Azul, o José Marcelino da Silva. Olha aí, 3 aniversariantes, e desejamos a Carmonísia, a Joana Dark e ao José Marcelino um dia muito especial, com as bênçãos de Deus, muita saúde, amor e realizações. E também deixamos o nosso agradecimento aos aniversariantes e a todos os sócios do Clube do Ouvinte por vocês fazerem parte dessa obra de evangelização que ajuda a manter a programação religiosa da Rural de Natal FM no ar. Forte abraço, Carmonísia, Joana Dark e José Marcelino. 7h34. Oposição no Rio Grande do Norte tenta aplicar a sua receita de conciliação de interesses para 2026. Coluna é fato.
É Fato, com Marcos Alexandre. Diferentemente do que ocorreu em 2022, quando a oposição patinou, quase não apresenta candidatos, grupos políticos da oposição no Rio Grande do Norte agora chegam fortalecidos para disputar o governo do estado em 2026. Há nomes competitivos para tentar tomar do PT a cadeira mais poderosa do poder público no estado. Dentre eles, destacam-se o senador Rogério Marinho, o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias e o prefeito de Mossoró Alisson Bezerra. São os 3 nomes que mais mostram disposição para pleitear o governo. Ao contrário da eleição anterior, o problema agora não é quantidade, é falta de unidade. Embora... só um minutinho. Romarinho, desliga aqui o microfone do... obrigado. Ao contrário, como a gente dizia, ao contrário da eleição anterior, o problema agora não é quantidade, é falta de unidade. Embora todos preguem a necessidade de unir todos esses nomes em torno de um projeto eleitoral só, até o momento ninguém está abrindo mão de suas pretensões para apoiar uma candidatura. O que se vê nos dias mais recentes são movimentos de cada um para fortalecer suas próprias postulações. Rogério Marinho, por exemplo, está mais alinhado com também senador Stevenson Valentim, que é pré-candidato à reeleição, no caso do Stevenson Valentim. Álvaro Dias, por sua vez, fez na semana passada um movimento de reaproximação com o prefeito Alisson Bezerra. Ou seja, está cada um indo para um lado diferente. O ex-senador José Agripino, presidente do União Brasil no Rio Grande do Norte, tenta mediar a questão. Ele deu entrevistas nos últimos dias, mantendo a defesa da união na oposição. Para ele, essa união aumenta as chances de vitória dos oposicionistas até em um turno só. Político experiente e apoiador não tão velado, não tão disfarçado de Alisson Bezerra nessa disputa preliminar da sucessão estadual, José Agripino ainda aconselhou os aliados. Abre aspas para o ex-senador José Agripino. Se houver juízo e a ambição for menor do que a razão, nosso grupo tem todas as condições de ganhar a eleição no primeiro turno. Fecha aspas para a declaração do ex-senador José Agripino. É uma receita aí que já está posta, essa receita da oposição. Está pronta e está posta. Aos seus líderes e pré-candidatos, falta segui-la. Até agora nada. É fato. É Fato, com Marcos Alexandre. São 7h37. Para a Fierd, o futuro já começou, hein? Ele se constrói hoje com trabalho, com atitude, com visão. A Fierd atua no presente com ações concretas, propondo caminhos, levantando debates e apresentando soluções que levam o Rio Grande do Norte para frente, porque o desenvolvimento do nosso estado não pode esperar. É preciso tornar o RN, o Rio Grande do Norte, mais justo, mais eficiente e mais competitivo. E isso só acontece com planejamento, união e compromisso. Na Fiern, pensar o futuro não é uma promessa, é um compromisso de verdade com a indústria, com o trabalhador e com cada potiguar que acredita num amanhã melhor. Fiern, por uma indústria mais forte. 7h38, agora vamos trazer a coluna do André Samora. Ele vai destacar aqui os clubes, participação dos clubes brasileiros que estão fazendo bonito, hein? No Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, lá nos Estados Unidos. Vamos lá com o André Samora. E hoje temos mais 4 jogos pela frente, mas a diferença é que serão em 2 horários, porque como é a última rodada, os jogos do mesmo grupo têm que acontecer no mesmo horário. Então às 4h da tarde temos Paris Saint-Germain e Seattle, e no mesmo horário, Atlético de Madrid e Botafogo. A equipe alvinegra só precisa do empate para se garantir no primeiro lugar do seu grupo, que é o grupo da morte. E até perdendo, o Botafogo também consegue a classificação para a próxima fase. Pode perder por até 2 gols de diferença para o Atlético de Madrid, que estará classificado. Mas se perder por 3 gols de diferença, 3-0, 4-1, quem se classifica junto com o Paris Saint-Germain é o Atlético de Madrid. Já outro jogo de hoje é o jogo do Palmeiras, que enfrenta às 10 horas da noite o Inter Miami.
No mesmo horário, o Porto enfrenta o Al-Ahly do Egito. Então a situação é a seguinte: terminando empatado o jogo do Palmeiras contra o time do Messi, os dois estão classificados, tanto o Palmeiras como o Inter Miami. A diferença é que o Palmeiras também garante o primeiro lugar do grupo. O Palmeiras também se classifica para a próxima fase até perdendo, mas tem que perder pelo mesmo número de gols que o Porto vença o Al-Ahly. Por exemplo, se o Palmeiras perder de 1-0 para o Inter Miami e o Porto vencer por 1-0 o Al-Ahly, o Palmeiras está classificado. Mas se o Porto fizer mais gols em cima do Al-Ahly do que o Palmeiras sofrer do Inter Miami, aí sim o Palmeiras estaria eliminado da competição. Por exemplo, o Palmeiras perdendo de 1-0 e o Porto vencendo por 2-0. Mas isso só estou trazendo para vocês todas as possibilidades para esses jogos de hoje, jogos bem emocionantes, para a gente ter mais equipes classificadas para a próxima fase. No momento já temos 4 classificados. Além do Flamengo, temos Bayern de Munique, Juventus e Manchester City. Obrigado, Marcos. Obrigado, Luciano. Pois é, o Romarinho aí falando dos jogos de hoje, né, no Campeonato Mundial. Ele vai comentar agora a vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Bom dia, Marcos, Luciano e aos ouvintes do Jornal 91. Vamos falar do Mundial de Clubes, até porque chegamos na terceira rodada da competição e até agora todos os brasileiros estão invictos. E como a gente tinha conversado na sexta-feira, Marcos, viu aí? O Flamengo conseguiu a sua vitória. Eu falei que o Flamengo era favorito contra o Chelsea e realmente aconteceu. Na primeira etapa, o Flamengo jogou muito melhor que o Chelsea, mas infelizmente o resultado foi negativo, terminou 1-0 para a equipe inglesa, mesmo não merecendo ter saído o primeiro tempo com a vitória. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu continuar muito superior em relação ao Chelsea, só que dessa vez marcando gols e por isso venceu por 3-1 e colocou os ingleses na roda. Olha aí, Marcos, agora sim você pode dizer que viu o Flamengo colocando os ingleses na roda, porque eu sei que é mentira sua se você vir falar que você tem lembranças de 1981, viu? Você não tem idade para lembrar do Mundial do Flamengo. Mas enfim, Marcos, do Flamengo não só conseguiu uma grande vitória contra um time europeu, como também conseguiu a classificação para a próxima fase e também a garantia do primeiro lugar. E aí, Marcos, tá feliz pelo jogo do Flamengo na sexta? Muito feliz. Eu tomei um susto, né, quando vi a escalação, porque vi alguns dos melhores jogadores de fora, mas o Felipe Luiz provou, né, que estava no controle da situação. O Flamengo fez ótimo jogo, né, e graças a Deus conseguiu vencer o Chelsea. Agora falar do Fluminense, hein? Fluminense que derrotou o Ulsan, foi no sufoco. E agora, Marcos, vamos falar do Fluminense, que foi a equipe brasileira que entrou em campo neste final de semana. E que sufoco, que dificuldade que o Fluminense teve, viu? Porque jogava contra a equipe mais fraca do seu grupo, né? Que era o Ulsan da Coreia do Sul. E mesmo assim se complicou demais. O Fluminense até saiu na frente com o gol do Arias. O Arias que já tentou várias vezes fazer gol de falta e finalmente saiu seu gol de falta, um golaço. Só que o Fluminense relaxou depois de fazer 1-0. A ideia do Fluminense era ir para cima do Ulsan. Até por isso fez 5 substituições em relação à equipe que entrou em campo contra o Borussia Dortmund. E aí a equipe de sábado era muito ofensiva, só que se defendia muito mal e nos contra-ataques a equipe coreana conseguiu a virada 2-1 e o Fluminense foi para o segundo tempo em desespero. Não conseguiu se organizar defensivamente no início do segundo tempo, quase sofre o terceiro gol, mas depois conseguiu se organizar quando entrou em campo Nonato e Keno, que acabaram com o jogo, destruíram a partida. O Nonato fez o segundo gol do jogo, empatou 2-2 o Fluminense, o Freitas marcou o terceiro e já aos 46 minutos do segundo tempo, o Keno, que na minha opinião foi o melhor da partida, fechou o placar, Fluminense 4-2 em cima do Ulsan, e com isso o Fluminense está em primeiro lugar do seu grupo, com 4 pontos empatado com o Borussia Dortmund, mas é líder. Não só o Fluminense, como todos os brasileiros são líder do seu grupo. O Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Palmeiras. Valeu, André, obrigado aí pela participação com o balanço, né, do Mundial. E hoje, né, Botafogo e Palmeiras decidindo a vida na Copa do Mundo
de clubes. Amanhã a gente traz mais esporte com o André Samora e esses resultados, hein, do Palmeiras e do Botafogo. Se Deus quiser, serão bons resultados. São 7h44 em Natal. Já estamos aqui nos nossos estúdios com a secretária municipal de Defesa Social e de Segurança Pública, Samara Trigueiro, ela que vem conversar com a gente sobre as ações. Ela não parou, hein, secretária, aí nesses últimos dias, né, atendendo aí as comunidades, as ocorrências em função das fortes chuvas que caíram na cidade, em Natal, principalmente entre a sexta e o sábado, hein? Choveu bastante, hein, na sexta. Secretária, bom dia, obrigado mais uma vez pela participação, pelo carinho aqui com o Jornal 91. Qual o balanço dessas ações, hein, de assistência à população e também de contenção dos danos aí causados pelas chuvas? Bom dia, Marcos, bom dia a todos. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Bem, nós tivemos chuva nesses últimos dias, na verdade desde a madrugada da quarta-feira, né? E nós estamos sempre prontos. A Defesa Civil, ela trabalha em regime de 24 horas, plantão de 24 horas, para atender as demandas que são acionadas via CIOSP, né? Via 190. E aí nós temos atendido algumas ocorrências bem localizadas. Na quarta-feira a gente atendeu o Sarney, o loteamento Sarney, na zona norte de Natal. E esse final de semana a gente atendeu também as demandas relacionadas à Lagoa Seca, ali nas proximidades na Lagoa de São Conrado, né? Então, a gente teve um volume de chuva muito alto, né? O que era esperado para 30 dias, choveu em 24 horas, né? Natal e praticamente nenhuma cidade do Nordeste tem estrutura para aguentar esse volume de chuva. Eu acho que do Brasil, né? Do Brasil. O Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais ricos do país, não aguenta, né? Então, Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo, quando chove mais forte, alaga tudo. É um caos, cai árvores, né? Cai, né? Então, quer dizer, a gente não tem essa estrutura para suportar um volume de água tão grande em tão pouco tempo, né? Então, naturalmente, vai se causando alguns transtornos à população, mas a gente tenta dirimir da melhor forma possível, né? Não é da forma mais satisfatória, como nós gostaríamos, mas a gente faz aquilo que é possível para causar menos danos à população. E tentar dar o apoio, né? Que é o que foi feito quando há algum tipo de dano, né? Com certeza. Sempre que ocorrem essas chuvas mais fortes, as precipitações mais intensas, né, a gente se preocupa com as lagoas, né? A lagoa de captação são 82 em Natal, né? Ao todo a gente sabe desse dado. Nesses últimos dias, as duas que trouxeram mais problema foi a Lagoa do Soledade, na Zona Norte, né, que é vinculada aí ao Sarney, e também a Lagoa de São Conrado. Essas transbordaram. Essas transbordaram, porque na verdade a Lagoa do Sarney, ela recebe volume de água de mais 8 lagoas. Né? Então, não é porque ela não suporta a quantidade de chuva, é porque ela vai recebendo volume de água de outras lagoas, né? E a gente tem um problema sério em relação à estação de tratamento da Caerne, que ainda não foi concluída. Então, a gente tem muitas ligações clandestinas da Zona Norte, né? Da Jaguaribe. Então, a gente tem muitas ligações clandestinas de esgoto, isso também complica muito a situação. Então, a gente teve o maior problema lá no Sarney na quarta-feira pela manhã, mas prontamente a gente atendeu, né? Acionamos o Corpo de Bombeiros para nos dar um apoio, mas nós não tivemos nenhum caso de pessoas desabrigadas, né? Ficaram algumas pessoas desalojadas, mas no dia seguinte as pessoas já começaram a retornar para suas residências. O volume de chuva foi pela madrugada, eu estive lá na quarta pela manhã, à tarde eu retornei já com a pessoal das Sentas, no apoio, né, na entrega de alimentos e leite, né, em especial as cestas básicas e leite, porque muitas vezes a pessoa perde ali o que tem em casa, né, de suprimento. E na quinta pela manhã o pessoal já estava retornando para suas residências, ou seja, o nível de água já tinha baixado, já estava normalizado, todo mundo voltando para suas casas, né? Aí nós enfrentamos no final de semana, que teve uma chuva muito intensa também, na sexta-feira principalmente, e seguindo para o sábado, que aí foi a Lagoa de São Conrado, porque a bomba teve um problema técnico e possivelmente por conta de lixo, né? A bomba, ela entra lixo,
né, que infelizmente se joga. E aí, vou falar aqui grosseiramente, entope a bomba. Entope a bomba, né? E aquele período de tempo que tem que se retirar a bomba para fazer a manutenção, para colocar de volta, continua chovendo. E às vezes, acho que foi o caso, vi notícia, tem que ter outra bomba para que já foi instalada. Reforçar. Ontem, a CEINFRA já fez a instalação da segunda bomba, inclusive uma bomba externa, que a gente precisou, inclusive, mobilizar uma equipe da Guarda Municipal para ficar lá pastorando a bomba 24 horas, para não correr o risco, inclusive, de se furtar a bomba, né? Então, são essas situações, e a gente também fez um atendimento junto com as Centas ontem pela manhã lá em São Conrado, nas proximidades. O atendimento social. Social. Cadastramento, com entrega de colchões, cestas básicas e etc. A senhora falou nesse problema que é real, né, de roubo, né, de bombas, de equipamentos que são fundamentais para manter o nível dessas lagoas de captação, né, a roubo, a vandalismo, infelizmente. E a senhora, como uma técnica, né, da segurança, secretária também da segurança em Natal, explica pra gente, tem algum trabalho que vocês fazem para assim, tentar evitar esses roubos, esse vandalismo nas bombas hidráulicas? Como a gente ainda está desenvolvendo o projeto de vídeo monitoramento do município, a gente tem que fazer aquele trabalho ainda do policiamento presencial, né? Então, quando a gente constatou, como na lagoa da Cidade da Esperança, que a bomba não funcionava, porque todos os fios tinham sido furtados, né? Então, a gente coloca equipes da guarda a noite toda nesse monitoramento das lagoas, pessoalmente, né? Então, eles fazem pontos base nessas lagoas justamente para evitar tanto o furto dos fios e cabos, quanto das próprias bombas em si, né? Então, é muito desgastante, é um trabalho muito desgastante, por óbvio, né? Porque a gente também tem outros pontos da cidade que a gente tem que policiar e proteger, mas é necessário, principalmente nesse período chuvoso. Então, ontem, quando foi instalada a segunda bomba externa lá do São Conrado, a gente teve que disponibilizar uma equipe da guarda para monitorar sem poder sair do local, justamente para impedir, né, Quer dizer, furto. Aí fica o pessoal da guarda lá, tira de outra área que podia ter necessidade também de segurança. Com certeza. Tira, inclusive, de outras lagoas, né? Que também podem acabar sendo vítima aí de um crime. E é complicado, né? A gente sabe que operacionalmente é complicado, não tem como, né? Vamos falar o português, claro. Botar patrulhas da guarda em todas as 82 lagoas. Não tem como, é impraticável, né? Então a gente pede a colaboração da sociedade nesse sentido, até da própria comunidade, né? Que sofre, são duas situações. Quem sofre a comunidade sofre justamente com essas duas situações. Jogar o lixo nas lagoas, que os danos, eu digo, que não foram maiores, porque as limpezas estão sendo feitas constantemente, independentemente de período chuvoso ou não. Então, as lagoas estão sendo sempre limpas, mas a população continua jogando lixo, infelizmente, o que acaba entupindo, inclusive, a tubulação e atingindo as bombas. E também denunciar, no caso de furto e de roubo, né? Porque quem mais sofre as consequências é a população local, quem mora ali nas proximidades. Esse tipo de denúncia pode ser feita para o 190 ou tem algum outro número? Pode ser feita para o 190 diretamente. E as guarnições, em regras, ficam nas proximidades, já se desloca e a gente tenta realizar aí essa autuação em flagrante dessa pessoa. Secretária, eu queria falar um pouco agora do trabalho da Defesa Civil, né? Nesse tipo de ocorrências. A Defesa Civil que é vinculada à sua pasta, a CENDES, né? A Defesa Social e Segurança Pública também. Nesse caso agora do final de semana, né? Da semana passada para cá, na verdade, que desde quarta que choveu, entre quarta e sábado choveu muito forte. Houve algum registro de algum imóvel assim que merecesse atenção? Interdição acho que não foi o caso, né? Mas teve algum... O que vocês verificaram? Não, a gente não foi feita nenhuma interdição, né? Como é que a Defesa Civil atua? A pessoa aciona o 190 naquele momento mais emergencial e as equipes se deslocam para o local. E a gente vê a necessidade de retirar de imediato aquela pessoa ou não do seu imóvel, né? Se a gente observar que realmente existe aquele perigo eminente, porque realmente a lagoa transbordou, adentrou água naquele imóvel e há o risco. Uma área de deslizamento. Ou uma área de deslizamento, a gente orienta a pessoa, nem que a gente faça aquela interdição temporária, justamente só para tirar a pessoa para não correr um risco, né? O risco de físico, morte, né? Ou de um dano material.
físico, e a gente retira. E depois nós retornamos justamente para avaliar o imóvel. Se tem alguma rachadura, alguma fissura, algum comprometimento, um afundamento de piso, né? Algo que possa comprometer de fato aquela estrutura e que também possa vir causar um dano às pessoas que ali residem, né? Então, esse seria o trabalho emergencial da Defesa Civil, mas a gente também atua na parte de prevenção, na parte de orientação, né? E também de forma integrada com as Centas e com outras secretarias nos casos mais urgentes, né? Como a infraestrutura, sim. No caso de, por exemplo, se nós estivermos desalojados ou desabrigados, a gente aciona o plano de contingência, somos nós que acionamos esse plano de contingência, justamente para que a gente tome as atitudes. Tirem as pessoas das casas, coloquem nos abrigos, onde nós vamos montar esses abrigos, quer dizer, toda aquela estrutura para recepcionar as pessoas que tenham sofrido esses danos em suas residências. A senhora falou agora na questão do plano de contingência, Natal renovou, né, o seu recentemente. Isso. O que diz o plano? Quais são os pontos assim que a gente pode destacar? Nós atualizamos o plano de contingência, ele está válido até o final de 2026, né? Estava desatualizado. Ali nós temos toda a estrutura que deve ser seguida para situações de emergência ou urgência, né? Existem os critérios, né, para que a gente acione o plano de contingência. Então, a gente tem que ter um determinado volume de chuva em determinado período de tempo para que a gente acione o plano de contingência. A gente tem que ter um número de desabrigados, um número de desalojados, ou um caso de deslizamento, né, de terra, ou coisa do tipo. Então, ele traz primeiro esses critérios objetivos que a gente tem que seguir para poder acioná-lo, né? E ele sendo acionado, ali a gente vai dizer quais são as escolas onde nós vamos instalar os abrigos, né? Como vai ser feita a distribuição de colchões, alimentos, roupas, coleta de doações. Então, ele nos traz toda essa orientação, né, de forma integrada com todas as secretarias, para que a gente possa realmente, numa situação de emergência, agir da forma mais rápida possível. Perfeito. A gente ainda está, né, no período chuvoso tradicional aqui em Natal, né, que é exatamente esse meio do ano, entre junho, maio e julho, né, principalmente. Quais as recomendações da população para atravessar esse momento aí, essas chuvas que ainda devem vir aí em muita intensidade? Isso, o inverno ele está cada vez mais tardio e cada vez demorando mais, né? Antes começava a chover em maio, hoje a gente já começa a chover em meados de junho. Em compensação, ele se estende até agosto, né? Então, primeiro, situações de emergência, acionar o 190, né? Segundo, se a pessoa mora nas proximidades de uma lagoa e essa lagoa transbordou, não espere chegar a um nível muito alto de água dentro da sua casa, né? Tente tirar o que é necessário, né? Mas deixe o imóvel, porque inevitavelmente a gente vai ter que depois ir com bote para poder fazer a retirada dessa pessoa. Mas isso pode vir a causar danos. Por quê? Porque muitas vezes o nível de água sobe ao ponto de atingir a rede elétrica, né, as tomadas da casa. Então, isso pode causar um risco enorme, né? Outra coisa, evitar sair às ruas, evitar atravessar avenidas ou ruas que estejam alagadas. A gente nunca sabe se ali tem um buraco, se ali tem um bueiro. A pessoa pode sofrer um acidente. É muito comum a gente ver crianças na chuva andando de bicicleta nessas ruas alagadas. Perigoso. Muito perigoso, né? Evitar estar próximo a locais metálicos que possam atrair raios, né? Então, são essas recomendações mesmo que as pessoas têm que adotar. E, em caso de dúvida, aciona o 190. Nós também temos o Instagram da Defesa Civil, né? Defesa Civil de Natal. Lá nós passamos algumas orientações, colocamos alguns vídeos, justamente para esclarecer a população sobre isso, que pode parecer um detalhe muito simples, né? Mas que realmente pode salvar a vida aí de uma pessoa. Perfeito. A gente agradece aqui a secretária municipal de Defesa Social e de Segurança Pública, Samara Trigueiro. Muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, pelo balanço, né, das ações sobre as chuvas aqui
em Natal, né? Esperamos que não tenha nada muito grave. A gente agradece também aos nossos ouvintes, Lenilson Nixon, Dona Maria Forte Melo, Dona Fortinha, do Nai Lima e também a Rita Bezerra pela participação. Agradece a todos pela audiência, a audiência que cresceu aqui na entrevista com a secretária Samara Trigueiro. E vocês ficam agora na companhia da Rural de Natal FM. Vem aí o programa Momento de Fé com o Padre Marcelo Rossi. Às 9 horas tem o Padre Nunes com o programa Sem a Vida. E às 10 o Romarinho com a Manhã da Rural. E até amanhã com mais Jornal 91 a partir das 7 horas. Muito obrigado, ótima semana a todos. Você ouviu o Jornal 91. Informação com qualidade e compromisso. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. São João em Natal é sensacional. Realização Prefeitura do Natal. PicPay e Esporte da Sorte apresentam. Vem-se embora, minha